Adenomiose, é possível engravidar? Qual será o tratamento que você precisa fazer quando temos adenomiose? Será que eu posso engravidar durante o tratamento também? Toda paciente precisa fazer fertilização in vitro se tem diagnóstico de adenomiose? Tudo isso nós vamos discutir hoje nesse vídeo. O que é a adenomiose? Ela é a presença de glândulas normais, ou seja, são glândulas do endométrio, a camadinha interna que está dentro do teu útero, que elas invadiram o corpo do útero. O útero tem uma parte que é como músculo e essas glândulas não deveriam estar ali. A adenomiose é a presença de glândulas do endométrio fora da cavidade e dentro do corpo do útero. Hoje é muito discutido porque não conseguimos medir exatamente quando a adenomiose ela afetará o suficiente para evitar uma gravidez. O que mais conhecemos hoje é a ausência de implantação de embriões, ou seja, teu útero tem um processo como se fosse inflamatório por causa dessas células que estão no meio da parede e produz um ambiente que não permite que você tenha a implantação do teu embrião. Mas em qual momento acontece isto? Isto é o que é muito difícil de saber. Cada mulher terá um efeito maior, prejudicial ou um efeito menor. Então, muitas mulheres que têm diagnósticos de adenomiose conseguem gravidez de maneira natural. E é aqui onde está nossa grande pergunta. Quando que eu posso dizer que a adenomiose não me permite engravidar? Se leva mais de 6 meses e não consegue engravidar, é muito provável que a gente tenha sim algum efeito negativo. Mas será que sim é adenomiose? Então esse efeito negativo não necessariamente é pela adenomiose, e sim, frequentemente temos associadas outras alterações. Desde o ponto de vista masculino, existe hoje a maior negligência que eu já vi em muitos anos. Os maridos são deixados de lado e tentamos jogar sempre as causas por fatores femininos. E aí aumenta o grau de adenomiose é meu principal problema. Então, primeiro, antes de diagnosticar quanto a adenomiose afeta você, é avaliar muito bem o espermograma do seu marido. E também porque o tratamento de adenomiose, ele não me permite engravidar enquanto você está fazendo o tratamento. O que vai adiar mais o tempo de tentativas, diminuir a chance de gravidez se eu deixo passar muito tempo e talvez não irá resolver minha dificuldade para a gravidez. Então, avaliar o marido faz parte sempre de qualquer diagnóstico de infertilidade ou qualquer diagnóstico de causas que possam nos dar infertilidade na mulher. E vamos agora a entender também uma segunda alteração muito frequentemente associada à adenomiose. E falando a verdade, hoje já quase consideramos a mesma doença que você já deve ter ouvido, endometriose. A endometriose, ela é a presença dessas glândulas que estão dentro do útero, só que agora não na parede do útero, senão fora dele, a parte de fora, ou nos ovários, ou nas trompas, ou no peritônio, que é uma camadinha que recobre toda a pelve e que se ele tem alguns foquinhos dessas glândulas fora do lugar, quando você menstrua, essas glandulinhas vão querer menstruar e vão sangrar também. Ali que você tem aquelas dores que incomodam perto do período menstrual, um pouquinho antes, durante e às vezes depois. E essas dores estão associadas sim a essas glândulas fora do lugar. 2 pontos importantes falamos: avaliar o marido para saber se não estamos dando maior importância do que precisa a adenomiose, realmente talvez ela não seja a causa, endometriose, que é a principal associação, diríamos que mais da metade das mulheres que têm diagnóstico de adenomiose têm diagnóstico de endometriose. Endometriose, as mesmas glandulinhas que produziram adenomiose
estão fora do útero e quando elas tentam menstruar, sangram e o corpo, além da dor, ele reage produzindo o que são aderências. E o que faz uma aderência, por exemplo, se eu tenho ela perto da minha trompa, a trompa fica numa posição longe do ovário. Ficando longe do ovário, quando ele ovula, quando aquele óvulo sai e tem que ser captado pela trompa, talvez essa trompa esteja em outra posição, talvez ela por aderências ficou em outra posição, ou até pode estar obstruída sem deixar que esse óvulo entre dentro da trompa e que dessa maneira você não consiga gravidez. E quais são os possíveis tratamentos? O tratamento, infelizmente, hoje, não nos permite engravidar enquanto você está fazendo. Por quê? Tomar via oral um estilo de anticoncepcional, mas ele tem uma droga específica que vai nas células do endométrio. Então ele deixa as células do endométrio bem fininhas, bem pequenas e sem evoluir. O que fará que esses pequenos focos, tanto de endometriose como aquelas glândulas, que são endométrio também, que estão no corpo do útero, fiquem cada vez menores e diminua esse processo inflamatório que acontece quando as glândulas estão fora do lugar. O uso desses comprimidos, ele vai inibir o crescimento pelo qual você não menstrua. E se você não menstrua, você não terá endométrio e você não terá aquela camadinha interna que seria normal, mas é igual à da adenomiose, essa camadinha interna endométrio que permite que você tenha um espermatozoide chegando até a trompa, fertilizando o óvulo e um óvulo voltando ao meio do útero, que é onde está o endométrio e onde ele vai evoluir. Outro tratamento possível é não o via oral, senão, em vez de fazer que o medicamento vai na célula, bloqueie o crescimento das células do endométrio, em vez de fazer isto, nós podemos fazer o quê? Bloquear teus ciclos menstruais. Como isso vai me ajudar? O que nós vamos fazer é evitar que você tenha ciclos menstruais, que o que eles fazem é, quando cresce um folículo, cresce essa camadinha de dentro do útero, esperando o embrião. Mas quando ela cresce essas mesmas glândulas no meio do útero e também as que estão fora. Com esse tratamento, eu evito que você tenha ciclos menstruais. E evitar esses ciclos menstruais dá tempo a que você tenha um período de calma. Então, teu útero, ele começa a se desinflamar. Mas qual é o problema? Voltamos a menstruar e voltamos a ter o mesmo processo inflamatório por essas células estarem fora do lugar. Hoje não existe então tratamento que cure 100% a adenomiose. Sim, podemos utilizar tratamentos de alguma maneira paliativos para diminuir o processo inflamatório e sim, nós percebemos que você tem algum outro tipo de dificuldade, ou um fator masculino, ou as trompas estão alteradas, ou detectamos que você tem aderências por aquela endometriose associada à adenomiose, provavelmente a gente precisará do tratamento da fertilização in vitro, onde vamos pular as etapas naturais de chegada do espermatozoide até a trompa, vamos fertilizar fora esses óvulos com espermatozoides, teremos o desenvolvimento dos embriões no momento certo, no lugar certo, dentro do útero, sem aquele endométrio. Então, enquanto eu preparei já meus embriões, eles ficam guardados, congelados, esperamos sim um tratamento de 60, 90 dias daquele repouso do teu processo inflamatório causado pela adenomiose e quando voltamos apenas já no primeiro ciclo com o preparo do endométrio para deixar o embrião no útero com o menor efeito negativo possível dessa adenomiose. Então, com adenomiose é impossível engravidar? Não é impossível, mas muitas vezes você precisa de um tratamento como, por exemplo, a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, nós conseguimos evitar o efeito negativo dentro de tudo que existe de possível e conseguir que você coloque teu embrião de melhor qualidade no útero preparado para evitar o efeito negativo da adenomiose e assim você poder engravidar. Se você precisa de ajuda especializada, se você leva mais de 6 meses e não conseguiu engravidar, é bem-vinda para nos visitar na Lunova, uma equipe multidisciplinar
onde, além de cuidar com um tratamento de fertilização in vitro ou outro necessário, uma equipe integrativa também cuidará de você. Nutrição, suplementação específica, tudo preparado e que você consiga a gravidez.